Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso TD de Força Elétrica. Estamos na questão número 9, quase finalizando esse nosso TD número 1 sobre a lei de Coulomb. Nesta questão, vamos trabalhar o plano inclinado, essa figurinha aqui, ó. E então vamos à leitura dela e resolvê-la, né? Bom, a questão 9 diz o seguinte: uma partícula esférica eletrizada com carga de módulo igual a Q, de massa M, colocada em uma superfície plana, horizontal, perfeitamente lisa e com o centro a uma distância d do centro de outra partícula eletrizada, fixa e também com carga de módulo igual a Q, é atraída por ação da força elétrica, adquirindo uma aceleração alfa. Sabe-se que a constante eletrostática do meio vale K e o módulo da aceleração da gravidade seria G. Então, a questão nos apresenta essas duas figuras, uma figura inicial, que é o que ele descreve no enunciado inicial da questão. Ele diz que há uma superfície lisa, duas esferas carregadas com carga Q, a uma certa distância D uma da outra, e essa carga, esta está fixa e essa adquire uma aceleração. Há uma força de atração entre as duas e essa começa a se acelerar nesse sentido. Só que essa aceleração, isso é a situação inicial. Só que a questão pede para a gente analisar uma situação final, que não é essa do plano horizontal, e sim essa do plano inclinado. No plano inclinado, essas duas cargas eletrizadas continuam interagindo entre si, essa está fixa e essa vai ser acelerada nesse sentido. Porém, nesse momento que há um plano inclinado, há uma componente do peso puxando esse corpo também para baixo, no sentido de descer o plano inclinado. De modo que esta carguinha aqui, essa carga, ela se mantém em equilíbrio dinâmico, ela nem sobe nem desce. Ela está sendo puxada com a força elétrica para cima e está sendo puxada para baixo aqui, ó, no sentido de descer o plano inclinado com a componente de peso, de modo que ela mantém-se em equilíbrio, mostrando que a força que puxa para cima é igual a essa força que está puxando aqui no sentido para baixo do plano inclinado. Então, nessa situação, ele pede para a gente calcular qual é essa distância D entre essas duas cargas para que esse equilíbrio eletrostático, esse equilíbrio dinâmico aqui desse corpo se mantenha. Para isso, ele nos dá essas duas alturas, a altura em que essa carga está do solo e essa está do solo, nos dá esse ângulo alfa, não dá em valores e pede para a gente calcular a nossa distância. E é assim que ele fala, no final: determine a nova distância d' entre os centros das partículas, dessas duas partículas, nessa mesma superfície, porém com ela agora inclinada de um ângulo θ em relação ao plano horizontal, para que o sistema de carga permaneça em equilíbrio estático. Bom, para a gente resolver essa questão, eu fiz esse desenho e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estabelecer uma relação com esse D'. Ele está querendo saber o valor de D, essa nova situação. Aqui sabemos que há uma força de atração para cima de natureza elétrica, que eu vou chamar aqui de F, natureza elétrica, e há uma força puxando este corpo aqui nesse sentido para baixo. Essa força, ela é uma componente do peso. O peso do corpo dessa esfera, ele está apoiado e ele tem uma direção para o centro da Terra. Porém, nesse sentido de descer o plano inclinado, há uma componente. Lá das aulas de mecânica, sabemos que essa componente é dada por peso vezes o seno deste ângulo aqui, ó, deste ângulo do plano inclinado. Então, para cima temos a força F e para baixo temos o peso seno do ângulo. Como essa esfera está em equilíbrio, podemos concluir que nessa posição a força resultante que age sobre o corpo é zero. Se a força resultante que age sobre esse corpo nessa direção aqui de movimento é zero, logo F é igual a peso sobre peso vezes o seno do ângulo. Podemos concluir que esse peso seno do ângulo, essa força que puxa o corpo nesse sentido, é igual à força elétrica que puxa o corpo nesse sentido aqui, que mantém a certa distância d da carga. E aqui, então, temos uma relação
uma equação que podemos trabalhar para achar o D', que é o que ele quer na questão. Algo que nos dê a informação do D'. Para achar o D', eu vou relacionar com o seno. Se você traçar uma reta horizontal neste ponto aqui, ó, neste ponto, você vai ter um triângulo, formar um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo tem esse mesmo ângulo aqui, ó, esse ângulo θ. Essa dimensão daqui para cá, esse cateto desse triângulo, até este ponto, eu posso chamar ele de Y, é dado por A, que é essa distância daqui até aqui, que é o da figura que ele nos diz, ó, que é esse A, e tem esse A minúsculo. Então, essa dimensão, esse cateto aqui desse triângulo, que é essa parte aqui, ó, que eu chamei de Y, é A, que é essa distância inteira, que é A, ó, menos esse daqui, que é Azinho. Então, se você pega essa distância menos essa, sobra essa aqui. Portanto, esse lado desse triângulo é A menos A maiúsculo menos A minúsculo. Bom, o seno desse ângulo aqui, sabemos que seno é o cateto oposto, que é esse lado, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? É o próprio D'. E aqui a gente considera, e aqui é onde entra o nosso D' para a gente substituir e achá-lo. Ok? Então, seno desse ângulo aqui, vai ser dado por AY ou Y dividido pela hipotenusa, que é D'. Esse Y a gente a gente concluiu que é A maiúsculo menos A minúsculo, dividido aqui por D'. Portanto, o seno deste ângulo aqui é o cateto oposto, que é A menos A', A maiúsculo menos A minúsculo, que é as dimensões que ele nos forneceu aqui, que são as alturas da partícula até o plano horizontal, dividido pela hipotenusa, que é o nosso próprio D', ok? Então, temos o D' aqui. Esse seno é esse mesmo aqui da nossa equação, onde eu vou substituir. Portanto, eu posso dizer que peso, seno ao invés de seno, vou escrever isso aqui, ó, A menos A', A minúsculo, dividido por D', que é o nosso D. Agora, desse outro lado da equação, eu tenho uma força elétrica, que é a interação entre esta e esta carga. Essas duas esferas eletrizadas com carga Q, tá aqui as cargas. Sabemos que a força elétrica é dada pela constante, que ele diz na questão, o produto das cargas Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, dividido pela distância entre as duas cargas, que nesse caso também é D'. D' ao quadrado. Bom, note que esse D' e esse D' são iguais, então eu posso cancelar um daqui, que está ao quadrado, com o daqui. E aqui a gente só tem D. Vou pegar esse D' aqui, trazer para esse extremo, e esse P, que multiplica A menos A maiúsculo menos A minúsculo, para de baixo aqui, fazer meio pelos extremos, ou trocar de lugar, pegar o D', trazer para cá, e esse trazer para cá, e vai ficar com esse formato assim. Então, para a gente descobrir o valor de D', basta pegar a constante, multiplicar pelo produto das cargas, nesse caso são iguais, fica Q ao quadrado, e esse termo aqui que passa dividindo P, que multiplica A menos A'. A minúsculo. A maiúsculo menos A minúsculo, que é a diferença das alturas dessa dimensão, da altura dessa carga até o plano horizontal, e essa altura aqui, que é da carga no plano inclinado até o plano horizontal. Então, para calcular o D', vamos usar a constante, a carga ao quadrado, o peso da esfera e a diferença entre essas duas alturas aqui, ó.
E assim chegamos em uma fórmula matemática, pelo menos para esse caso, para calcular o nosso D'. Infelizmente, a questão não atribuiu valores de massa, de carga, nem muito menos de altura desse plano inclinado. De modo que a nossa resposta finaliza aqui. Qual seria o jeito de calcular essa nova distância entre essas cargas? Seria através dessa equaçãozinha que a gente montou aqui. Ok? Espero que você tenha acompanhado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!